Bem, vamos iniciar então uma aula gravada. É uma experiência que eu vou fazer porque a gravação da aula da sexta-feira ficou incompleta. Não sei porque ela não se completou, coisas da tecnologia. Então eu resolvi fazer uma apresentação mais rápida dos recursos de contação que vocês vão poder utilizar, né? Deixa eu pegar aqui os livros, nos livros ecológicos que vocês, para contar as histórias dos livros ecológicos que vocês vão fazer. Então, aqui tem uma ideia, a história não está mais aqui dentro, porque ela estava colada aqui, mas essa aqui é a capa de um livro, ó, feita de papelão, né? E coberta com papel de presente. Ficou muito bonitinho. Esse aqui também é um livro, ó, feito pelas... Esse foi feito pelas crianças, é o livro dos sonhos, e ele é muito simples. Aqui é uma fita mimosa que foi reaproveitada. Isso aqui é TNT, e dentro está, né, a história, que foi uma história escrita, né, pelas crianças, e aqui estão as páginas da história, né? Ó, com os desenhos e com os que as crianças... É um livro bem grande, com que as crianças escreveram. Um livro de uma turma de crianças, mas também é uma ideia, né, que pode ser aproveitada. Eu só estou rememorando, mas vocês também receberam o link das contações das histórias dos colegas de vocês da disciplina ministrada em 2000, agora, né, em 2020.5, que eu ministrei essa disciplina no período, agora no primeiro período remoto. Isso aqui é uma outra história construída por uma colega de vocês, é toda ela tem, com esse material de caixa de supermercado, né, de armazéns, enfim, que são pegas, e ela cobriu com o material que ela tinha em casa, e a história de uma borboleta. Então aqui são as asas, né, da borboleta. Ficou muito bonito, ela usou dentro também colagens, mas também nós temos livros bem mais simples, que não tão elaborados, com tanta coisa. Olha que lindo ficou esse aqui, que ele é o papelão, ó, com a história montada ali dentro, né, com o texto escrito ali dentro, e aí ficou bem bonito. É uma fábula que está aqui, ó, e, enfim, com as colagens que tinha, e ficou super bonito. Fica super original. Então, ó, esse outro também é bem, não é uma coisa complicada, é bem simples, ó. Também aqui foi colocado, né, aquela fita crepe, né, da cor. Fica muito bonita a fita crepe para dar o acabamento, ó, em volta, porque ela combina com a cor do papelão. E dentro, né, estava a história, mas também o aluno me deu a capa, mas não me deu a história, porque a história tinha os desenhos das crianças que ela queria guardar. Esse aqui, ó, é de uma aluna que ela usou o material que sobrou da festa de casamento dela. Ela tinha recém-casado e ela usou o papel dos docinhos, a rendinha, tudo que ela tinha também restos, né, em casa. E aqui é uma fábula. Como as fábulas são curtas, ela fez a colagem aqui, né, da fábula, digitou e botou as figuras. Essa aqui também é mais elaborada, com uma colega de vocês também, está se formando esse ano, e de uma das turmas antes dessa, mas também ficou muito bonita. Claro, ela é uma pessoa que gosta das coisas manuais. Eu acho assim, ó, vale a pena usar o trabalho manual num livro como este. Fica lindo e é uma coisa perene. O que eu não acho válido é fazer aqueles enfeitezinhos, tipo de aniversário, que não serve para quase nada, né, para a criança. Ela leva para casa e fica lá no canto. Agora, por exemplo, um livro que vocês deem de presente. Imagina dar um presente, né, de aniversário para um sobrinho de vocês ou para alguém, um livro feito por vocês e ainda por cima com a história feita por vocês. Isso aqui é um presente inestimável, né? Isso aqui, claro, ele perdeu tempo fazendo e elaborando, olha só. Até são coisas em relevo, né? Mas, né, para dar de presente para uma criança é maravilhoso, né? Também. Enfim, aqui também, ó, é uma capa eu que fiz, é bem simples, né? Esse meu livro aqui, que eu inventei que poderia ser, né, um livro. Ó, ele é simples. Aqui é a fita crepe, ó, que acaba,
né, aqui atrás do livro, e abre. Eu pensei em fazer, como aqui tinha coisas escritas aqui, né, gente? Eu botei, escolher esse papel e eu usei também papel de presente. Aqui iria as histórias, iria partes da história, né? Que seriam então coladas ali. Esse aqui é um projeto, né, para fazer um livro. São coisas bem simples que vocês podem, de acordo com o que vocês têm em casa e que vocês podem utilizar. Então, se chama ecológico, porque vocês vão usar os materiais que vocês têm em casa. Bem, então, como a gente já trabalhou em sala de aula, acho que uma coisa bem importante que vocês têm que se dar conta é que uma história pode tanto ser lida, pegar, né, um livro e ler para a criança, e também para ler, pode ser assim, simplesmente ler usando a entonação, usando ritmo, usando silêncios, usando paradas, ou pode ser também lida com o data show, essa história aqui presta muito para contar, lida no data show, e depois eu vou contar para vocês aqui com objetos metafóricos, porque eu adoro metáforas e adoro contar histórias com objetos metafóricos. Depois eu vou contar essa história aqui do gato para vocês, depois que eu mostrar algumas coisas iniciais aqui para vocês sobre a contação de histórias. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que se dar conta é que o momento da contação tem que ser um momento mágico. Muitas vezes, quando eu vou contar histórias para os grupos de alunos adultos, né, enfim, às vezes eu não me sinto muito à vontade para contar a história, porque não está receptivo aquele momento na turma, as pessoas, né, não é um momento. Mas para criança, sempre é bom contar histórias, porque geralmente elas estão esperando e elas gostam da contação de histórias. Então, o que é importante vocês estabelecerem enquanto professores, enquanto estagiários ou enquanto pedagogos no trabalho que vocês estarão fazendo em algum projeto, em alguma escola com crianças? É importante que vocês estabeleçam com aquele grupo, primeiro, um vínculo. Depois desse vínculo, que vocês estabeleçam um ritual para a contação da história. Porque os rituais, a gente gosta de rituais. Vocês não gostam de ir num casamento, numa missa, enfim, aquele ritual que vocês estão acostumados, que primeiro se faz uma coisa, depois se faz outra, né? Primeiro é a entrada na igreja, entra com o pai e toca a música, e depois tem o sim, e o padre depois fala, né? Enfim, essas coisas a gente gosta, a gente fica ali olhando e se delicia com os momentos dos rituais. Pois então, é importante também vocês estabelecerem alguns rituais para contação de histórias. Um deles, contar ela em rodinha, que é bom, porque fica todo mundo se olhando, e aí se tem mais controle das crianças, né? Se a gente vê todas, se elas ficam sentadas uma do lado da outra, a gente meio que perde o controle. Então, isso é muito importante, as crianças estarem em círculo, sentadas no chão, ou sentadas em cadeirinhas, e vocês estejam dentro do círculo para contar a história e que todas possam ver vocês. Né? Isso é muito importante. Bem, mas vocês podem utilizar alguns objetos para contar a história e para chamar a atenção. Vocês tanto podem, né, usar objetos para contar a história, mas vocês podem, então, usar alguns objetos para chamar as crianças para a contação das histórias. Então, uma coisa que pode ser usada, que é bem simples, é um apito. Né? Vocês terem um apito na bolsa e na hora que vocês tocam um apito, as crianças já sabem que tem aquele barulho que vai ser a contação. Então, hora da contação da história, criançada, todo mundo aqui. E aí tocam a apito. Ó, esse aqui é um passarinho, né? Ele canta, ele é de... Ui! Derramou uma coisa aqui. Ele é de Aveiro, lá de Portugal. Eu nunca vi para vender aqui no Brasil. Mas é muito interessante. Eu comprei imediatamente na hora que eu vi. Vocês prestem atenção, que bonito.
também pode ser, né? Se esse barulho aqui, ele tem água dentro e conforme vocês põem mais ou menos água, ele faz um barulho muito interessante. Também pode ser usado para, no meio da história, se tem pássaros, também a gente colocar lá uma coisa, né, interessante dentro da história, que está numa floresta, os passarinhos cantaram, tudo isso também dá graça à história, né? Também podem ser usados, esse aqui tem aqui para vender, eu comprei na feirinha de artesanato aqui de Natal, super, são coisas bem baratas, por exemplo, um apito barato. Esse passarinho aqui eu comprei super barato também, porque ele é de barro, lá em Portugal é pintadinho, mas tem de todos os tipos, tem até de louça, né, aloçado, mas tem bem simples também, sem ser pintado, mas faz o mesmo barulho. Olha que amor esse aqui. Vocês todos conhecem. Também pode ser usado para chamar as crianças para o momento da contação. Esse aqui também, eu comprei na feirinha do artesanato, uma coisa bem simples nossa, também pode ser usado para chamar as crianças para a contação das histórias, né? Ou até assim, ó, tá fazendo muito barulho, né? Utilizar. Ó, esse outro também, esse calinho, né? De plástico, que eu peguei, ó, que era remanescente dos brinquedos dos meus filhos, né? Aqui também eu já vou aproveitar e mostrar para vocês alguns recursos. Ó, esse aqui é um vidrinho de perfume em spray. De repente também, né, para dar um clima na contação da história, vocês não vão sentir, né? Mas vocês podem borrifar pela sala de aula o perfume para dizer, ó, a floresta ficou perfumada, o cheiro de flores, não sei o quê. Tanto pode ser para chamada deles, quando vocês borrifam o perfume na sala de aula para eles virem para contar a história, né, ser uma coisa mágica da contação, ou pode ser usado também como um recurso durante a contação de alguma história que vocês podem colocar lá. Vocês sabem que contar, como é diferente de ler, vocês podem introduzir na história elementos que não tem lá na história escrita original. Vocês podem improvisar, adaptar, colocar coisas para aquele momento da história. Então, por isso que esses recursos aqui todos podem ser usados durante a contação para enriquecer, para chamar atenção, para tornar as crianças mais cativas daquele momento. Então, é só, né? Ó, botar. Esse aqui é um perfume bem bonzinho. E as crianças adoram quando a gente faz. Eu já usei, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, eu utilizo, né? Já utilizei e utilizo quando eu vou contar histórias para as crianças. Uma outra coisa bem legal também são as bolinhas de sabão, né? A gente pode utilizar. Olha que lindo. E elas, à medida que a gente vai né, fazendo, elas posam em cima das crianças. Agora eu estou meio desacostumada de usar isso, as bolinhas de sabão. Mas quando eu vou utilizar, eu treino e aí as bolinhas se espalham pela sala e caem na cabecinha das crianças. Elas acham o máximo, elas ficam querendo que caia na cabecinha delas, né? A história. Eu guardo tudo isso lá numa sacolinha que eu tenho, então boto tudo dentro, né, da sacolinha para quando eu preciso, eu tenho tudo organizado, né, e não me perco na jogada, porque se a gente não se organiza, tá perdida, né. Então aqui estão as coisinhas e eu vou guardando, né, conforme eu for trabalhando aqui, mostrando para vocês, eu vou guardando para depois não estar tão desorganizado na hora de terminar. Ó, uma coisa que ficou aqui também pode ser usada é esse bigode, né, aqui. Se tiver dentro da história um bruxo, né, enfim, um mago que use bigode, alguma coisa também. Olha, coisa muito simples, eu comprei no I99. Eu acho que é para cima ou para baixo. É assim. Tanto faz. Pode ser assim ou pode ser assim. Eu acho que até assim fica mais interessante. A gente pode, né, utilizar também na hora da contação.
Depois eu vou mostrar mais alguns objetos bem simples. Porque, assim, pessoal, que também uma das coisas que eu acho muito importante dizer para vocês é que vocês não percam tempo fazendo enfeites e fazendo bonequinhos e fazendo coisas. Usem esse tempo para ler, para planejar, né? E os objetos, vocês viram coisas muito simples, vocês podem ter do cotidiano de vocês e vocês utilizam, né, apitos, essas coisas todas para contar as histórias. Não há necessidade de vocês, enfim, ficarem perdendo tempo fazendo enfeitezinhos e fazendo lembrancinhas para o trabalho de vocês com as crianças. Deixem. Se tiver que fazer um enfeite, se tiver que fazer uma lembrancinha, mesmo que não fique tão bonito como o que vocês fazem e entregam prontos para elas, deixem que as crianças façam, ensinem a elas, ou proponham também coisas que elas possam fazer, possíveis delas fazerem, e elas fazem as coisas, né? Eu acho muito mais interessante do que vocês ficarem dando coisinhas prontas para elas bonitinhas que depois eu sei. Meus filhos ganhavam essas coisas, eles estudavam numa escola que fazia isso, chegavam em casa, eles nunca mais pegavam aquilo e não davam a menor confiança. Então, é interessante. Agora, se eles fazem, são eles que constroem, eles que ficam pensando na hora de fazer o bonequinho, de fazer, né, a colagem, de fazer as coisas, é muito mais interessante do que vocês darem coisas lindinhas, prontas para eles, mas que não vai ter valor para eles, quase, né? Tá? Então, isso é muito importante. Bem, um outro recurso que pode ser utilizado são adereços também que a gente consegue, né, prontos. Por exemplo, a gente vai contar uma história sobre o Brasil. Isso aqui é de uma fantasia de Carmen Miranda. E aqui estão as frutas. Ó. A gente pode, né, vai contar uma história típica do folclore brasileiro, uma história sobre o carnaval. A gente pode usar um adereço como esses na hora, durante toda a contação para as crianças. Uma outra coisa que pode e deve ser utilizada, né, olha aqui, isso aqui eu comprei numa loja de tecidos ali acho que foi enfim, nem me lembro o nome, foi no Alecrim que eu comprei. Isso aqui pode ser uma noiva, ó, né? A noiva, o véu, né? Quando vai contar a história. Ó, tem duas partes. Pode ser também né, uma coisa que a gente se coloca, né? Em volta do pescoço, mas dizia que era frio. Era um lugar muito frio, cheio de neve, né? A gente pode também prender no cabelo, né? Fazer um turbante bem exagerado, bem doido, né? Assim, para contar a história para as crianças, para chamar a atenção delas, né? Ó, tem esse outro aqui em azul. Isso aqui pode ser também à noite, né? Que desce sobre as pessoas, uma história. Pode ser mil coisas, pode ser o céu também, né? Pode ser o mar, com os peixinhos que vão nadar lá no mar, pode ser muita coisa durante a contação, ou simplesmente pode amarrar aqui, né, para ser o turbante também, para chamar a atenção das crianças. Então, eu tenho, ó, de todas as coisas. Isso aqui pode ser o fogo, né, também, pode ser o sol, pode ser muita coisa, né? Inclusive, pode ser utilizado na contação de histórias. Ó, eu tenho também, ó, isso tudo eu comprei lá no Alecrim, restos de tecido. Pode ser o rei ou a rainha, pode simbolizar a riqueza, né, das histórias que estão sendo contadas, né, para as crianças. Ó. Isso, por exemplo, um leque, né, pode ser sobre uma história de damas, uma história antiga, né? Pode ser a dama antiga, então a gente pode usar, guardar essas coisas. Esse leque aqui era de uma tia minha, né? E eu guardei e eu uso até hoje para contar histórias. Então eu tenho pedaços de tecido. Isso aqui se transforma muitas vezes numa túnica, numa saia que a pessoa amarra, né, aqui na cintura,
porque é bem grande, um pedaço de tecido bem grande. É interessante ter essas coisas, né, como recurso para a contação, né, das histórias também. Simplesmente, ó, colocar isso aqui por cima dos ombros e aí vai contar a história para as crianças. Elas gostam, brilha. Tudo que brilha as crianças gostam. É impressionante como elas gostam. Querem agradar as crianças? Usem brilhos, usem luzes, né? Tragam purpurina, não deem na mão delas, né? Porque elas podem engolir, mas ajudem elas a enfeitar as coisas, né, com purpurina, que é muito bacana. Ah, aqui, ó, tem isso aqui. Isso aqui é um telefone sem fio, né, para a própria pessoa escutar a sua voz. E ele é muito importante para fazer a leitura silenciosa. No próximo semestre, os alunos que vão trabalhar comigo, ó, vocês vejam ó, como é que sai o som do outro lado. Ó. A gente faz a leitura, né, e escuta assim no ouvido a sua própria leitura e não retumba na sala. E isso aqui é muito importante para fazer a leitura silenciosa também. Estava no meio aqui desses materiais. Bem, gente, agora eu vou contar uma história, como eu disse para vocês, do gato que pulava em sapatos. É uma história que eu gosto muito, uma das minhas histórias preferidas desde muito cedo, desde que eu comecei a ler livros infantis. Ele até foi uma leitura mais tardia na minha infância, mas assim mesmo eu adoro esse livro e ele é atual até hoje. Eu gosto muito desse livro, então eu vou contar essa história para vocês. Bem, Mimi era um lindo gatinho. Ele tinha uma linda cesta, cheia de laços coloridos na cesta. Tinha também todos os materiais para que a dona dele pudesse deixar o pelo dele bem bonito. Ela então penteava o Mimi todos os dias e cada dia ela colocava um laço mais bonito, né? Mimi, então, era um gato muito, muito bem cuidado pela dona dele. E a dona só pedia para o Mimi: Mimi, nunca saia de casa, porque ela tinha medo de perder o Mimi, que o Mimi se perdesse, porque ele era um filhote que estava crescendo, e a dona tinha medo que o Mimi se perdesse, que o Mimi, ao subir no telhado, quebrasse a patinha, ficasse doente, e ela tivesse, então, que chamar o veterinário, ou até porque ela perdesse o Mimi por alguma razão na rua. Então, ela não deixava o Mimi sair de casa, né? Nunca. Então, como ela tinha muitos sapatos altos, ela usava sapatos bem altos sempre, o que o Mimi fazia? O Mimi pulava em sapatos. Pulava em sapatos o dia inteiro. Por quê? Porque Mimi é um gato. E gatos pulam, né? E gatos pulam aonde? Pulam em muros, em telhados, né? Eles fazem esse tipo de coisa. Mas como ele não podia sair de casa, ele pulava em sapatos. Só que a Mimi achava aquilo muito chato, porque estava contrariando a natureza dele. Porque a natureza dos gatos é pular em telhados, é pular em muros. E o que acontecia? Ele observou que toda semana a dona dele se arrumava toda e saía para fazer compras, para ir no supermercado, para fazer uma série de coisas que ela precisava fazer. Embora se estivesse em pandemia, ela precisava sair. Ela não ficava trabalhando todo o tempo em casa. E aí ele prestou atenção no dia que a dona saiu e pulou a janela e foi para lá na rua. O que o Mimi encontrou, gente? O que o Mimi encontrou lá na rua e que deixou ele super feliz? O que o Mimi encontrou?
telhados, muitos telhados para subir. E aí, o que o Mimi fez? O Mimi escalou e subiu no telhado, e pulava, e pulava, e pulava, e pulava. Feliz da vida que o Mimi ficou. E aí, daqui a pouco, ele viu que o carro da dona estava apontando na esquina. Ele, mais que ligeiro, desceu do telhado, entrou dentro de casa, né? E ficou bem quietinho lá, sentadinho. Quando a dona chegou, ela nem desconfiou que o Mimi tinha feito aquela arte toda e tinha ido, né, pular em telhados. Ela nem desconfiou que ele tinha feito, era só em telhados, que ela tinha feito, que ele tinha feito aquela arte. E aí, então, toda vez que a dona saía, o Mimi dava a fugida dele e ia lá e subia nos telhados. Né? E teve um dia que o Mimi, ao sair e chegar lá nos telhados, ele encontrou, sabe o que ele encontrou? Uma tempestade. E os telhados ficaram molhados. E o Mimi subiu, e quando ele começou a pular nos telhados, ele, paf, caiu. Quando o Mimi caiu, ele não conseguiu mais se levantar. A dona, neste momento, estava chegando, e encontrou o Mimi caído, carregou o Mimi para casa e chamou adivinhe quem ela chamou? O veterinário. O veterinário chegou, examinou o Mimi e fez um curativo no Mimi, que o Mimi tinha quebrado a patinha. Aí ele foi conversar com a dona sobre o tratamento do Mimi. Aí ele disse, seu gato vai ficar bom, sim, dona do Mimi. Só que ele precisa fazer repouso de 1 semana, tá? Quando ele ficar bom, aí ele já pode caminhar, pode pular de novo, disse para a dona. E receitou uma série de remédios, né, para a dona fazer curativo, todos os dias no Mimi, remédio para ele não ter dores, né, e anti-inflamatórios, enfim. Ele receitou lá uma série de coisas para o Mimi. A dona, então, foi na farmácia, comprou e medicou o Mimi durante toda aquela semana. E o Mimi, então, se curou. O Mimi ficou bonzinho, se levantou, e aí a dona chamou o Mimi para ter uma conversa com ela, bem séria. Aí ela disse para o Mimi, Mimi, você foi muito teimoso, você não agiu certo. Eu não quero que você saia mais e pule em telhados, porque você pode se pisar e aí você pode até morrer se você cair do telhado. O Mimi botou a mão na cintura e disse para a dona, não, senhora, eu não vou ficar em casa pulando em sapatos mais. Eu sou um gato e a minha natureza é pular em telhados. Eu vou sair todos os dias e vou treinar, porque eu me pisei, eu caí, quebrei a patinha, porque eu saio escondido e eu não tenho tempo de treinar. Se eu treinar e se eu aprender a pular em telhados, eu não vou mais cair, quebrar a minha patinha, eu vou saber todos os segredos do telhado. A turma do Mimi viu que ele estava realmente decidido. E resolveu, então, deixar a Mimi fazer aquilo que ele queria, porque ele já estava crescendo e já estava mesmo na hora dele ter um pouco mais de liberdade. Então, ela deixou o Mimi. Então, aí, todos os dias, o Mimi saía e treinava, subia nos telhados. Treinava, a dona ficava olhando lá da janela, mas via que ele estava fazendo tudo com muita segurança e acabou aprendendo e ficando um exímio pulador de telhado. Ele ficou tão bom pulador de telhados que ele começou a dar aulas de telhado, de pular no telhado, para os gatinhos filhotes da vizinhança. Ele tinha uma
turma de alunos. E ele ensinava, então, a todos eles como pular, como não cair do telhado. E teve um dia que ele disse para os gatinhos assim: bem, gente, vocês fiquem aí, que eu agora vou explorar outros telhados que não são os da vizinhança. Vocês esperem aí, que quando eu voltar, eu vou contar para vocês o que eu vi. E Mimi saiu e foi pular nos telhados que não eram os telhados da vizinhança, que eram os telhados desconhecidos. Quando ele voltou, encontrou os gatinhos que ficaram lá pulando, eles também tinham aprendido, né, a pular, e ele disse para os gatinhos: gente, vocês não imaginam que eu explorei os telhados, todos da vizinhança, todos que não são aqui da vizinhança, todos os telhados da cidade. E vocês não imaginam quantos telhados existem nesta vida. Os gatinhos ficaram achando o Mimi o tal. E a dona, que estava lá na janela assistindo tudo, ela ficou mais orgulhosa ainda, pois Mimi havia virado um professor de pular telhados. Ela ficou muito orgulhosa, porque Mimi tinha realmente aprendido a lição e crescido, e tinha ensinado também uma lição para ela. Qual será a lição que Mimi ensinou para a sua dona? O que vocês acham? Bem, gente, nos slides que eu trabalhei com vocês em aulas passadas, eu falei para vocês que existem fases para a contação de histórias. A primeira etapa é o planejamento da contação pelo professor ou pela pessoa que vai contar a história, e decidindo se vai ser lida, se vai ser contada, se vai ser lida e contada junto, né? A história pode ser contada uma parte, a outra parte mais significativa pode ser lida, pode ser mista. Essa decisão de como do planejamento que vai ser feito durante a execução da contação, acontecem imprevistos, a gente muda o rumo da coisa também. Bem, depois tem a contação propriamente dita. E na contação propriamente dita, então, eu coloquei para vocês, bem no início dessa gravação, né, dos rituais de chamadas que vocês têm que pré-estabelecer com as crianças, porque aí isso aí já faz com que elas fiquem, né, mais aderidas à atividade, é muito importante. Então, os rituais pré-estabelecidos para a leitura, contação ou junto com a dramatização, a utilização, então, de incentivos que tenham a ver com a história lida, contada, dramatizada. E o muito importante é falar sobre a história. Né? Nos slides naquela gravação que eu fiz e que eu mostrei até em aula para vocês, e que está lá no SIGA-A, da história da Tia Januária Veterinária, eu, antes da contação, eu fiz a apresentação do livro para eles. Então, isso é importante também, não é chegar direto na história, né? É antes desenvolver na criança a curiosidade para conhecer a história. Então, é mostrar a capa do livro, né? Mostrar o que será que é isso, mostrar o nome da autora que está aqui, né, dizer para eles, ó, está escrito aqui o nome da autora, né? E mostrando algumas partes da história. Olha que linda essa aqui, ó, é o médico que chega, né, para, enfim, fazer o curativo no gatinho, né? Então, vai mostrando quem será o doutor Bischófilo, né? Então, aqui tem aqui a figura, aqui tem também, ó, viu? Ó, ele pulando nas coisas da casa, né? Ó, pulando nos sapatos, né? Ó, como é que ele fazia, tem todos os desenhos. Então, isso também pode ser mostrado antes para as crianças, antes da contação da história. E um recurso, né? E depois tem as atividades pós-leitura, que são as atividades, né, linguísticas que vão ser trabalhadas, que podem e devem, né? Aliás, que devem ser trabalhadas com as crianças. Bem, eu vou mostrar para vocês agora essa história, alguns trechos dessa história, e também que é uma contação bem interessante de ser feita, utilizando slides.
quando a gente não tem o livro e a gente tem os slides, e eu coloquei para vocês os slides de mais de 50 livros infantis, e eu dei o link para vocês salvarem. Então, é um recurso também muito bom para ser utilizado quando a gente não tem o próprio livro para trabalhar com as crianças, né? Então, eu vou mostrar para vocês o gato que pulava em sapatos, que eu tenho ele, né? Então, aqui em slides. Ó, então, vejam que bonitinho, né? Quer dizer, agora aqui não está no início da história. Ó, aqui a capa, né? O gato que pulava em sapatos. Ó, e aí começa a história. Mimi era um gatinho muito querido. Dormia numa linda cesta. Tinha uma coleção de laços coloridos. Tomava leite num pires cor-de-rosa. Tinha até amigos, os filhotes da gata da vizinha. Que bagunça eles faziam, mas a dona não ralhava, achava graça. A dona só fazia um pedido. Não suba no telhado, Mimi. Que pena, pular no telhado era a coisa que Mimi mais adorava. Já pensou, você no telhado vai desmanchar o seu laço, vai sujar você. Deus me livre, o meu gato todo desarrumado. Mimi gostava de ser um gato elegante, então resolvia pular dentro de casa mesmo. Vou fingir que esses sapatos são telhados bem altos, mas não adiantava. O sapato não é nada parecido com telhado. E Mimi ficava muito zangado. Que droga! E depois muito triste. Que vida! A dona explicava. Subir no telhado é muito perigoso, Mimi. Por quê? Perguntava ele. Perigos que um gato tão criança não entende. Às vezes Mimi não aguentava. Quando pegava a dona distraída, subia para fugir, para subir no telhado. Subia muito desajeitado, porque não tinha prática. A dona logo descobria e gritava aflita. Volte para casa, Mimi. Mimi voltava muito sem graça. A dona resolvia explicar. Um dia você cai e quebra a perna, Mimi. É esse o perigo. Mimi ficava com medo e passava quase 2 meses sem fugir. Mas a saudade do telhado era uma coisa terrível. Um dia Mimi não aguentava e fugia de novo. Uma tarde estava chovendo, o telhado estava todo molhado. Mimi escorregou e caiu lá de cima. Socorro! Os vizinhos correram. Será que Mimi morreu? A dona acudiu desesperada. Que desgraça! Como poderei viver sem o meu amado gato? Mimi não morreu, só quebrou a perninha, tal e qual a dona tinha avisado. Veio o doutor de bichos. Ele vai ficar bom, doutor? Fica. Pode deixar que eu cuido dele. E cuidou muito bem. Algumas semanas depois, Mimi estava curado. Foi uma alegria. Agora você nunca mais vai subir no telhado, não é, querido? Aprendeu a lição? Aprendi sim. Aprendi que não sou um verdadeiro gato. O quê? Disse a dona. Onde já se viu, disse Mimi, gato que não sobe em telhado, que sobe em telhado de 2 em 2 meses e assim mesmo fugiu. Foi por isso que eu caí. E Mimi passou a fazer treinamento de telhado todas as manhãs. Os gatinhos da vizinhança olhavam espantados. Eu queria ter a coragem de Mimi. No princípio, Mimi fazia muitos erros, mas explicava aos gatinhos: gato que não sobe em telhado não é gato. As coisas de Mimi foram guardadas num armário. Aquilo já não servia para ele. A dona apertava as mãos de susto. Mimi, querido, que perigos você está correndo? Mas Mimi a acalmava. Pode confiar em mim. Sei o que estou fazendo.
Com o tempo, a dona se habituou, começou até a gostar. Mimi foi ficando treinadíssima. Começou a dar lições de telhado aos gatinhos da vizinhança. Eles eram muito bons alunos. Aos poucos, Mimi foi indo para mais longe de casa. Nessas horas, ele deixava os alunos. Eles ainda não estavam preparados. Na volta, contava aos gatinhos. Vocês não imaginam quantos telhados existem nesta vida. A dona estava muito orgulhosa, já não tinha medo nenhum. Gostava de ir para a janela e mostrar às amigas. Aquele é o meu gato, é um exímio subidor de telhados. Pode até chover, que ele não cai.